gente tirou esse tema desse livrinho, O Mestre na Educação, do nosso companheiro Pedro Camargo, que usa o pseudônimo de Vinícius. É um autor muito fácil de ser lido, tem trechos assim maravilhosos nesse livro e outros livros que ele também escreveu, né? Vale a pena procurar nas bibliotecas, nas livrarias, o autor Vinícius. E o objetivo do nosso estudo é para a gente chegar ao final e refletir sobre a importância de nós irmos além do estudo do Evangelho, de nós nos tornarmos praticantes daquilo que a gente está estudando, porque esse foi o objetivo de Jesus quando trouxe esses ensinamentos ao mundo, né? Porque nós temos muito entendimento, memória, a questão do raciocínio, mas isso tudo está num lado, né, desse capítulo da nossa vida. O outro lado é a prática, é o quando a gente realiza, né? E quando a gente estuda um pouquinho sobre educação, já que Jesus é o nosso mestre, a gente descobre que o sucesso do mestre, ele só acontece quando os seus discípulos realizam a tarefa, e não quando simplesmente decoram para a prova, né? Então, que a gente possa chegar ao final do nosso estudo com esse raciocínio, com essa reflexão, ok? Vamos lá. Jesus não aceitou nenhum outro título além do de mestre, né? Nem mesmo ser chamado de bom ele aceitou. E ele diz que bom é Deus, que é nosso Pai, e que ele não era bom. Imagina, né? Ele também não aceitou outros títulos, mas o de mestre ele aceitou. Então, o que leva para a gente entender que a tarefa que ele veio à Terra realizar é uma tarefa educativa, não é? É uma tarefa do ramo da educação, mas não daquela educação que nós conhecemos nas escolas da vida, né? Nas escolas regulares, mas uma educação da escola da vida. Por quê? Porque é a educação do espírito, do ser imortal. É a educação dos sentimentos, é a educação que vai além da instrução, além daquele conhecimento teórico, não é? Então, Jesus é o mestre da educação espiritual. E a gente está ali com todo esse conhecimento. Nós temos o hábito de estudar na casa espírita, mas nem sempre, quando a gente volta para nossos lares, a gente consegue concretizar essa prática que a gente estuda na casa espírita. Então, pensar sobre isso, repetir isso, falar sobre isso, vai nos ajudando a criar um alerta em nós, para que a gente seja mais proativo em relação aos conhecimentos que a gente adquire. Bom, como a gente falou, o mestre é todo aquele que educa, aquele educador, né? E aí a gente traz a definição de Kardec para a educação dentro do Espiritismo. Kardec, um pedagogo, um educador, igualmente como Jesus, né? Ele não escreve nenhuma obra sobre educação propriamente dita. Embora Herculano Pires tenha dito que o Livro dos Espíritos é o maior tratado de educação que existe, porque ali a gente conhece a nossa origem, a gente conhece o nosso destino, a gente conhece as consequências dos nossos atos. Então, ali, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, a gente está educando também, nos educando espiritualmente, ok? Mas Kardec escreveu
aliás, ele escreve os comentários, mas ele codificou aqueles conhecimentos que vieram do plano espiritual. E mais em alguns trechos, ao longo das obras básicas, a gente encontra comentários de Kardec ressaltando a importância da educação. O principal e o mais conhecido está lá na questão 685 do Livro dos Espíritos, né, que fala que a educação é um elemento que a gente quase, né, não faz pesar na balança quando a gente analisa a sociedade. A gente tem na educação intelectual, né, o nosso foco, mas ela não encerra a educação, ela não se encerra na educação intelectual. Ela também vai para o campo da educação moral, né? Então, não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim àquela que consiste na arte de formar os caracteres que incute hábitos, porquanto a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, a Kardec fala exatamente o que traduz para nós o que é educação integral, porque a educação integral que hoje a gente tem contato nas redes públicas e privadas por aí, é uma educação de tempo integral, mas não é a educação integral que foi trazida, né, pelos grandes mestres da educação, os teóricos da educação, que hoje não é o nosso foco, mas vamos dar o exemplo de Pestalozzi, que foi mestre de Kardec, por exemplo, que falava na educação integral, aquela que forma caracteres morais além da instrução. Não é? Isso aí é o momento. Unindo mãos, né? Pensamento, mãos e coração. Então, aquele que educa precisa ver no seu discípulo, no seu educando, além do cérebro, além da questão intelectual, também os seus sentimentos, né? E só vamos alcançar esse conhecimento prático realizando, por isso que ele fala das mãos, trabalhando, realizando na prática. E aí essa é a grande resposta da teoria. Eu entendo, reflito, sinto e faço. Esse passo a passo da transformação do ser. Em qualquer ramo que a gente possa querer da ciência, de todo e qualquer. Você ensina língua portuguesa. Enquanto a criança ou adulto que você está ensinando não escrever por si só um belo texto muito bem redigido, você não pode dizer que ele conhece a língua portuguesa, só porque você deu a aula. Então, assim é com essa questão que nós estamos trazendo aqui. O Evangelho a gente conhece, às vezes sabe até de cor uma passagem do Evangelho, sabe o versículo, o capítulo da Bíblia, onde está a fonte que foi referida ali, né? Mas aí na hora de realizar, nem sempre a gente consegue. Então significa que a gente ainda não aprendeu, embora tenhamos memorizado. Então olha a diferença que existe, né? Então o mestre é aquele que desperta as faculdades que jazem latentes no âmago do eu. Todos esses textos que eu estou colocando ali, que estão lá entre aspas, foram retirados, tá? São palavras de Vinícius, ok? Vocês vão observar que são quase todas as citações vêm desse primeiro capítulo do livro do Mestre da Educação. Então, o que Vinícius está dizendo para nós, exatamente o que os livros dos Espíritos falam, e exatamente o que Jesus deixou demonstrado para nós, é que todo ser humano tem latente em si potencial para ser educado. Não existe aquele ser humano, até a página fala disso, não existe um coração de mármore. Isso não existe. Existe um coração dilacerado pela dor, que se endurece pela dor.
mas ele ali tem, até esse tem potencial de mudança. Então, o verdadeiro mestre, ele vê esse potencial no seu aluno, no seu discípulo, naquele que ele está educando. Ele acredita na potência do outro. Ele não se coloca numa posição superior. Ele se coloca como alguém que vai despertar. Depois que acontece aquele despertar, o outro tem condições de ir caminhando sozinho, com suas próprias pernas, e dando continuidade, realizando novas descobertas, novos conhecimentos por si só. Então Jesus, como mestre, tinha e tem essa certeza, porque ele acredita em cada um de nós, ele acredita no potencial da humanidade. Nós duvidamos, que a humanidade às vezes nos parece tão obscura, que às vezes a gente fala, eu acho que não vai ter mais jeito. Mas Jesus continua enviando novas crianças para encarnar na Terra, novas oportunidades para todos nós, caminhos novos toda hora da ciência, da cultura, e a gente tem que acompanhar, porque se eles acreditam em nós, a gente tem a obrigação de corresponder a essa confiança, não é? Então, o verdadeiro mestre, ele não é aquele que aponta, mas é aquele que dirige o conhecimento, que orienta, que provoca e que principalmente encanta, porque quando você ensina através do encantamento, você desperta no outro a vontade de aprender. Então, aquele ensinamento muito rígido, muito chato, não encanta o outro. E o outro vai decorar para a prova o conhecimento, vai aprender para o grupo de estudos da casa, mas não se encanta pelo conhecimento, né? E se Jesus é o nosso mestre, conforme ele próprio reconheceu, nós somos seus discípulos, né? Ou pelo menos deveríamos ser. A gente vai ver que Vinícius aponta que nem todos nós somos discípulos. O discípulo tem suas características, assim como o mestre tem, não é? O discípulo verdadeiro é aquele que busca analisar a situação, o conhecimento, pergunta, não é aquele que recebe tudo calado, é aquele que ao analisar, ele vai elaborar uma pergunta, ele vai ter dúvidas, porque ninguém aprende sem ter dúvidas. Quando eu acredito cegamente no que o outro está me dizendo, é para desconfiar, porque eu não estou raciocinando, eu não estou fazendo um confronto com aquilo que eu acredito, com o que eu penso. Então eu vou ter que remexer em mim valores e princípios e alguns conhecimentos em confronto com aquele que está chegando. E isso vai me desestabilizar um pouco, e aí vai surgir pergunta, vai surgir dúvida, e eu vou apontar para o mestre as minhas dúvidas, né? Ele também discerne, não, isso eu não entendi, isso eu não concordo, aquilo ali eu já achei legal, eu concordo. Ele vai fazer escolhas, porque ele está interessado naquele conteúdo, né? E ele assim assimila, ele vai prestar atenção para aprender, e ele finalmente aprende. Então, o discípulo ser discípulo não é simples. A gente não aprende por um estalar de dedos. O aprendizado, ele exige de nós esforço, dedicação, atenção, discernimento e, às vezes, até confronto íntimo, conflitos íntimos, né? O mestre não fornece instrução. Olha aí, mostra como ela é obtida. O mestre que simplesmente omite a sua fonte, não deixa o seu discípulo descobrir de onde ele aprendeu, não é um bom mestre, né? O mestre vai indicar, olha, bebe nessa fonte que aqui estão os conhecimentos. E aquele que é um bom discípulo vai ouvir as palavras do mestre e vai buscar a fonte. No caso, Jesus vem trazer as leis de Deus para nós, né? Então a fonte que ele nos dá é Deus.
Nós precisamos nos mover em relação a essa fonte, né? Ao discípulo, cumpre entregar o processo mediante o qual vai adquirir essa instrução. Então, é o nosso papel. Mas tá bom, eu acredito em tudo que você fala, porque eu não estou afim de pesquisar mais do que isso, não. Então, eu preciso ir em busca da instrução também, além de ouvir o meu mestre. O mestre dirige e orienta as forças do discípulo, colocando em condições de agir por si só na conquista do saber. Ok? Então, esse é o papel do mestre. E esse é o papel do discípulo, de ser aplicado. Né? Entre aquele que ensina e aquele que aprende, tem que existir uma relação. Isso quem estuda educação sabe disso. Tem que ter ali alguma coisa que afete um ao outro. E quando a gente fala em afeto, não é necessariamente o carinho, o amor, não. É o afeto, aquilo que me afetou, aquilo que me espantou, aquilo que me... Por isso que as pessoas falam assim, antigamente as crianças aprendiam, mas tinha um afeto envolvido, sabe qual era? O medo. Era o medo, porque o medo também ensina, né? Hoje, a pedagogia mais moderna não quer ensinar mais pelo medo, quer ensinar pelo amor, pelo prazer, pelo encantamento. É um outro tipo de afetação. Então, a gente precisa entender, né, o que é esse afeto quando eles falam na educação, né? Então, é preciso que haja uma relação entre o mestre e o discípulo. Não pode ser assim, o mestre está lá, o discípulo está aqui, ele está na cátedra, ele está lá no púlpito, como aqui nesse momento eu estou, e pronto. Não é isso. Tem que haver uma afinidade, um laço de afinidade. Aqui eu estou tentando olhar para as pessoas. No mínimo que eu posso fazer quando estou no púlpito é tentar buscar olhares, porque aí nos conecta. Tem que haver alguma conexão, senão realmente a aprendizagem vai ficar dificultada. Né? Tem que haver uma correspondência de esforços, uns se esforcem em ensinar, outros se esforcem em aprender, porque não adianta o professor, o mestre, se esforçar em ensinar e o aluno não se esforçar em aprender, não vai funcionar, né? E sem o qual não vai haver ensino nem aprendizagem. Né? Então, muitas vezes, um professor, a gente que trabalha na educação, isso é muito comum, um professor prepara a sua aula maravilhosa, vai lá na frente, dá aquela aula, né? E vai para casa, fiz a minha parte. Né? E ele não está interessado se o aluno aprendeu ou não está se envolvendo emocionalmente com o seu aluno. Isso é muito ruim. Cria um distanciamento, cria uma barreira, e a dificuldade de aprendizagem acontece ali, porque é preciso que haja essa conexão. Okay? Se o mestre irradia para o discípulo e o discípulo não irradia para o mestre, deixa de haver correspondência entre eles e o discípulo, nenhum aproveitamento tirará das lições recebidas. Qual é a nossa postura diante do Evangelho do nosso mestre? Aí que a gente já entendeu qual é o papel do mestre, qual é o papel do discípulo. Vamos pensar em nós agora. Qual é a nossa atitude diante desse aprendizado que o Evangelho trouxe para nós, que Jesus trouxe para nós através dos textos que estão no Evangelho? Qual é a nossa atitude? É de quem pergunta, é de quem cria uma sintonia com esse mestre, é de quem está preocupado em buscar a fonte daqueles ensinamentos, ou é de quem idolatra e confia cegamente, não faz esforço algum. Então é preciso que a gente pare um pouquinho e reflita sobre isso. Né? Então existem pessoas que buscam Jesus por interesse pessoal. Vinícius chama essas pessoas de multidão. Então, a multidão busca Jesus porque quer curar-se de uma doença, porque quer resolver um problema no trabalho, porque quer resolver uma questão com o filho. Algum interesse pessoal move
essa relação. Existem as pessoas que buscam Jesus, querendo realizar uma transformação pessoal, uma modificação íntima, e aí Vinícius chama essas pessoas de discípulos. E existem aqueles que já passaram pela multidão, que chegaram a se tornar discípulos e que hoje representam Jesus na sua plenitude. Quando a gente vê um evento presidencial, um presidente que precisa estar numa determinada solenidade, mas ele está impedido de ir pessoalmente, ele envia um representante. Aquele representante está respondendo pelo presidente, ou pela autoridade que está se convidada. Representa, ele pode responder em nome daquela autoridade, certo? Os apóstolos são essas pessoas que representam Jesus na terra. Então, longe de nós sermos apóstolos ainda. Então, existem pessoas que representam Jesus na sua plenitude de ação, de condução da sua vida, de falar em nome de Jesus com propriedade, né? Então, a gente precisa aí analisar. Somos multidão? Estamos movidos ainda por nossos interesses? Somos discípulos? Estamos movidos pela nossa necessidade de melhorarmos? Ou somos já apóstolos? Né? Isso é uma pergunta sem resposta para nós. Porque cada um vai responder para si mesmo em que categoria se encontra. Né? Quanto mais íntima é a comunhão entre o mestre e o discípulo, melhor êxito virá para quem ensina e para quem aprende. Qual é a relação que temos tido com Jesus? Que intimidade temos criado com Ele? Né? Porque para sermos considerados discípulos de Jesus, há de existir uma intimidade, uma conexão. Então, não, eu só penso em Jesus na hora que eu estou lá no centro espírita e ele faz a prece lá, eu lembro de Jesus. Eu acordo, não lembro de Jesus. Eu passo meu dia no trabalho, não lembro de Jesus. Eu vou para casa, cuido do meu lar, não lembro de Jesus. Não tenho conexão alguma com ele no meu dia a dia. Eu só busco Jesus nas horas que eu considero sagradas. Aí tem um obstáculo para que você seja realmente discípulo. Porque se nós estamos estudando conhecimentos que Jesus trouxe sobre a nossa transformação moral, eu vou ter que analisar como anda a minha relação, transformação moral, na relação que eu tenho com a minha família. Eu vou ter que analisar qual a minha transformação moral na relação que eu tenho no meu trabalho. Eu vou ter que analisar minha transformação moral na relação que eu tenho com uma pessoa na rua, um motorista de um ônibus, um guarda, um varredor de rua, um lixeiro. Eu vou ter que analisar. Então, no meu dia a dia, eu vou ter que estar conectado com aquele conhecimento e automaticamente com quem trouxe o conhecimento. Né? Então, quando a gente fala, o que eu faço? O que Jesus faria? O que eu faço diante dessa discórdia? O que Jesus faria? Então, esse movimento é que vai criar essa conexão com ele. Eu acordo, eu lembro do meu pensamento, bom dia Jesus, né? Sabendo que Jesus é um espírito crístico, que já consegue ter uma visão é pequena, percepção de todas as pessoas que estão no planeta,
né? Ele já consegue perceber qualquer movimento de todas as pessoas que estão na Terra, ele vai ouvir o meu bom dia. Eu tenho que ter certeza disso. Eu tenho que ter certeza que ele está capaz de comungar comigo a todo momento. Pela minha conexão com ele, eu vou ter com ele alguma ligação de intimidade. E é nessa relação de intimidade que a prece proporciona, que o Evangelho do Lar proporciona, que a minha reflexão constante nos meus atos, nas minhas atitudes, é que vão fortalecer essa intimidade com ele. E aí sim eu posso me dizer, sou seu discípulo, porque eu estou tentando o tempo inteiro me adequar aos ensinamentos que o Senhor trouxe para mim. Né? Então, a intimidade vai criar a possibilidade da gente aprender e melhorar. O Evangelho precisa ser compreendido no nosso íntimo, né? Que entra em sintonia com essa intimidade de Jesus. Então, não tem sintonia só com, lembra que a gente falou? Mãos, pensamento, né? Pensamento, coração e mãos. Nós precisamos desse tríplice aspecto de comportamento para adquirirmos essa sintonia com Jesus. Então eu vou pensar, analisar, Jesus disse que eu tenho que perdoar essa pessoa que está sendo tão irônica comigo, ou está querendo me desqualificar no meu trabalho. Eu penso, Jesus disse que eu preciso, né, perdoar, mas eu não sei como que eu vou fazer isso. Eu preciso aprender uma estratégia para fazer isso. E na intimidade eu falo, Jesus, me ajuda, o que eu faço? Né? Então, olha aí, eu criando uma sintonia com ele, nos momentos que são difíceis, e são mesmo, porque aprender a lidar com uma pessoa debochada, uma pessoa que está querendo prejudicar você, uma pessoa que está querendo te desqualificar, que te botar para baixo, é dificílimo a gente agir com o coração cheio de amor nesse momento. A gente se afeta dessas coisas. É lógico que ele sabe disso. É lógico que ele leva em consideração as nossas imperfeições e as nossas dificuldades. Essas situações, na verdade, são situações de ensino-aprendizagem. A gente fala assim, Jesus, me dê paciência. Não é? Aí a gente está, na verdade, quando pede isso, a gente está pedindo que ele realmente me dê pronta a paciência. Não, ele não vai me dar pronta. Sabe o que ele faz? Ele põe uma pessoa difícil ali do meu lado. E aí, na relação com uma pessoa difícil, se eu estabelecer essa sintonia com ele, eu vou aprender meios e formas de construir paciência dentro de mim. Vai ser fácil? Não. A gente vai ter que fazer um esforço. Olha tudo que a gente falou. Do esforço, de buscar fazer, realizar. Não basta dizer que sei. Jesus disse que é para perdoar. Mas chega na hora, tá, perdoou. Mas dentro da gente está aquele rancor, aquela angústia, né? Aquela vontade de reagir. Muitas vezes a gente já consegue não reagir, já é um passo. Né? Mas há que existir a atividade. Eu já consegui não falar nada. Ó, paciência comigo, tá? Estou sentindo esse ranço aqui, mas eu não falei nada. Já é um passo. Porque quando a gente fala, o outro fala, ele fala para cá e fala para lá, pronto, aí que o calo entorna, né? As situações ficam muito mais graves. Mas quando eu consigo já dar o passo de não falei. Ah, que bom, consegui. E na segunda vez que acontece, não acredito que eu consegui. Ah, e na terceira eu aí não consegui hoje não. É assim. Aí você já viu uma criança aprendendo a andar de bicicleta? É assim?
cai, levanta, assim, somos nós. A gente erro, acerto, até que a gente aprende a ter um equilíbrio e andar de bicicleta sem cair mais, talvez quando a gente estiver acostumado, né? Porque sempre tem uma terrinha no chão, sempre tem uma pedrinha no caminho, mas isso tudo é providencial. Providencial significa providência divina. Então Deus põe no nosso caminho as dificuldades que são para que a gente aprenda a superar, a realizar aquilo que estamos estudando. É por isso que a vida dos discípulos e dos apóstolos fica mais difícil? As dificuldades, conforme você vai passando de série na escola, né, as dificuldades vão aumentando. Assim é as nossas provas na Terra. A gente vai superando, uma vem outra, mas a gente esquece que a gente cometeu muitas bobagens no passado. Deus não está querendo nos castigar, Ele está querendo nos dar situações problemáticas a fim de que a gente não cometa mais os erros do passado e comece a construir um futuro feliz. Então, quando a gente falar está pagando, não é pagar. Deus não cobra, Deus educa. É a fonte de Jesus, é Deus. É educativo. Toda prova, toda expiação é educativa. Né? A gente sabe das dificuldades. Você passa por uma doença grave, aí a gente se assusta, a gente tem medo, mas ao mesmo tempo a vida passa como um filme. A gente começa a rever princípios, rever conceitos, rever apegos, rever questões que a gente antes não estava nem pensando. Então, foi bom ficar doente? De repente foi. A gente acaba passando pelo problema e vendo o quanto a gente cresceu, do ponto de vista espiritual, a partir daquela experiência. Foi duro? Foi, mas olha, revelou tantos amigos, ela descortinou tanta coisa nova, fez eu rever meus valores. Eu estava tão apegada às minhas coisas materiais, de repente eu me vi, né, a morte é uma excelente conselheira, né? E de repente eu me vi de braço dado com a morte, e aí eu falei, uau, né? E se eu for amanhã, né, como vai ser, eu tenho que largar tudo, todos, né? Porque não é só tudo. A gente é apegado ao familiar, ao esposo, aos filhos, aos netos, né? E a gente, de repente, né? Somos indivíduos, individualidades. Eu tenho que confiar na vida futura, eu tenho que confiar na continuidade da vida, eu tenho que, né, fortalecer minha fé no futuro. E isso me garantiu esse fortalecimento, graças a Deus, porque eu poderia ter ficado revoltado, poderia ter ficado arrasado, poderia ter ido por um outro caminho, né? Demonstrando que eu não tinha aprendido o que eu venho estudando há tanto tempo. Não é que horror, não. Você faz uma prova, quem está sendo avaliado é o professor. Você passou ali meses, né, um trimestre com seus alunos, você criou teatro, criou brincadeira, criou encantamento, preparou aulas, preparou dinâmica, e não observou individualmente, porque cada um aprende de um jeito, né? Mas você vai aplicar uma prova e vem a nota baixa e fala, eu pensei que todo mundo tinha aprendido. Quem errou? Foi o mestre, que não ensinou direito. Então, quando a gente não corresponde, Jesus se sente fracassado. O nosso anjo da guarda também. Eles nos instruem todas as noites quando a gente dorme, se a gente buscar
essa companhia de nosso guia espiritual, ele nos instrui, ele nos matricula em cursos. A gente tem uma vida aqui e lá. Nós dormimos e durante o sono a gente tem uma vida lá no plano espiritual, onde nós somos instruídos, onde nós somos orientados. Quando a gente vem e comete os mesmos erros, eles ficam chateados. Puxa vida, não deu certo, nos empenhamos tanto, faltou alguma coisa para despertar aquele potencial daquela pessoa. Né? Precisamos ter outras estratégias. Né? Então, a gente também tem que saber que eles estão se esforçando. E aí a gente a nossa papel de discípulo é também nos esforçar em aprender, em praticar. Mesmo que a gente ainda não tenha aquela convicção toda, mas eu já estou na disciplina, na tentativa de realizar. Então, tudo isso vai nos ajudando a ajudá-los, que é ensino-aprendizagem. Né? Os discípulos são aqueles que avançam um pouco mais na consciência de si mesmo, que já despertaram para os valores espirituais. Então, olha só, quando a gente sai da categoria de multidão, onde eu quero só pedir, eu começo a despertar na consciência. Eu sou um espírito imortal. Eu preciso crescer, eu preciso ser melhor, preciso alcançar essa evolução que Jesus disse que eu tenho capacidade para isso. Então, eu vou me perceber discípulo quando eu já tenho essa pequena consciência. Eu já estou dando o primeiro passo. Né? Bom, o discípulo, então, ele precisa ser aquele que se aproxima do mestre para entender melhor a lição. Não dá para eu só confiar no palestrante, no facilitador do grupo de estudos. Eu preciso ir na fonte, eu preciso ir lá no Evangelho, eu preciso ter a leitura constante. Né? Eu preciso aceitar a disciplina, que é através da disciplina de ter o meu momento de estudo, de ter o meu momento de frear minhas emoções, as minhas más tendências, de não fazer, não, eu não vou responder, não, eu não vou prejudicar, eu não vou dar esse passo, eu já sei que isso não é bom, mas às vezes eu já tenho desejos, mas eu já tenho a disciplina de frear as minhas más inclinações e se esforça e não foge à luta. Está difícil, mas eu confio e vou seguindo sempre à frente. Então, o grande propósito do discípulo é uma perfeita integração com o seu mestre, porque ele é o meu exemplo. Ele é aquele modelo que eu quero, né, ser como ele. Então, ele próprio fala, Paulo fala que já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Já tem uma integração do discípulo com o mestre. Porque Paulo, ele não se torna apóstolo de uma hora para outra. Paulo perseguia, matava os cristãos. Era muito feroz na sua tarefa. Mas dedicado. Jesus viu nele o potencial de ser uma pessoa que ia levar adiante o Evangelho, sair daquele territóriozinho ali, expandir para o mundo, porque ele tinha essa potência com ele. Mas precisou de muitos anos como discípulo, para um dia ele se tornar apóstolo, que preso, continuava trabalhando. Ele, quando diz que é o momento que ele se sente mais livre, porque ele estava preso, chamando para fazer, ele tinha compromisso. Então ele se sentia totalmente livre para escrever suas epístolas e dirigir esses ensinamentos que chegam para nós até hoje. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então é um trabalho árduo
fardo de entrega, de renúncia, de dedicação, de confiança, né? Os que deixam de preencher essa condição, aí a gente chega nesse momento assim, quem não é discípulo, quem não preenche essas condições, né, vive nas trevas. É a multidão, busca só favores, quer conduzir o Cristo ao seu bel prazer. Jesus faz isso para mim, Jesus faz aquilo para mim, Jesus, entendeu? Me dá isso, me dá aquilo. Não é Jesus como mestre que conduz o discípulo, é o multidão, é o mau discípulo que quer conduzir o mestre, é o cisco querendo mandar na vassoura, né? Como a gente fala. Então, ele fala que os que deixam de preencher essa condição vivem nas trevas, na ignorância, e aí permanecerão até que batam e peçam ajuda. Né? Então é pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e o que bate abre-se-lhe-á. Está lá no Evangelho de Mateus. Não é disso que Jesus está falando. Gente, para de, sabe, sai da treva, sai do petitório, faz um esforço, vai adiante. Ah, mas é difícil, pede ajuda, bate na porta, se esforça, né? E aí, Vinícius fala: Jesus não é mestre dessas pessoas, porque essas pessoas são ociosas, preguiçosas. E a gente se inclui. Você sabe por que tem hora que eu sou multidão, tem hora que eu sou tá? A gente ainda está nessa montanha russa do crescimento espiritual. Então, Jesus não é o mestre dos ociosos. Sabe quem é a mestra dos ociosos? A dor. É a dor. Porque aquele que só pede, não se esforça, não vai em direção à disciplina, a direção à fonte, que é Deus, essa pessoa vai se deparar com a dor. Porque a dor vai fazer com que ela ajoelhe, lembre, busque, bata na porta, peça. Entende? Então é aí que está a grandeza do ensinamento. É bem-aventurados que choram, porque estão deixando de ser multidão para se tornar discípulos. Estão rompendo com essa acomodação da ociosidade. Né? Ditosos, os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Então a gente precisa ter cuidado, né? Porque senão, se a gente não aprende com o nosso mestre, que é amor, a gente vai aprender com a mestra dele. Né? A redenção, como a educação, é a obra que o interessado tem de agir, tem de lutar, desempenhando a sua própria parte própria aplicada. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Isso está lá no livro dos médios, segunda parte. Vem unicamente mostrar a meta com que ele cumpre atingir e o caminho que ele conduz, dizendo: anda e chegarás, tomarás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo, nós te daremos a força necessária se quiseres as empregar. O papel dos espíritos não é fazer por nós, é nos ajudar a termos forças para que a gente possa transpor os obstáculos da nossa vida. Porque se eles tiram os obstáculos da nossa frente, a gente não cresce, a gente não evolui, a gente não aprende. É como o professor que dá todas as respostas para o aluno, vai acomodá-los, ele não vai fazer nenhum esforço para ter o conhecimento, porque o professor dá todas as respostas para ele.
E a escola da vida é uma escola de muita luta, de muito aprendizado, de muitos desafios. E se eles nos levam no colo para a gente não tropeçar na pedra, nós não vamos crescer. Eles têm essa consciência. Por isso que para ser um espírito guia, tem que evoluir um pouco, senão vai ficar com peninha e vai acabar estragando seus tutelados, né? Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de sermos os artífices da vossa imortalidade. Palavras do Espírito de verdade, está lá no Evangelho. Nós temos mérito de sermos artífices da nossa argila. Ninguém fez por nós. Tudo que eu conquisto em evolução espiritual é mérito próprio. É aquisição pessoal. Ninguém tira de mim. É meu, eu conquistei. Isso nos orgulha, isso nos faz feliz. E a gente deve se orgulhar assim, porque é um longo caminho que a gente tem percorrido para chegarmos até aqui. A gente tem que ficar orgulhoso das nossas pequenas conquistas, das nossas vitórias diárias, sabe? Porque é assim que a gente vai se motivando para ir mais além, né? Seguir Jesus, eis a ordem. Sempre avante, eis o leme do estandarte desfraudado pelo Cristo. Então, seguir. Põe a cruz nas costas e segue. E seguir não é dar atrás pedindo, não. E seguir é buscar os mesmos caminhos que ele percorreu. É realizar as coisas que ele realizou. É fazer aquilo que ele exemplificou. Porque Jesus não foi um mestre de teorias. Nem escreveu nada. Jesus foi um mestre de realizações. Né? E assim a gente termina, né, com essa última citação de Vinícius, que ele fala: o homem é coautor dessa entidade que é ele mesmo. Nascemos de Deus, fonte inexaurível da vida, e renascemos todos os dias em nós mesmos, através das transformações por que passamos, mediante a influência da autoeducação, cumprindo-se assim aquele célebre imperativo de Jesus: sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Então assim a gente percebe que podemos ser mais a cada dia. Basta esse esforço, basta essa vontade, né? Não que a gente vá se transformar de uma noite para o dia, mas o esforço, né? É aquele reconhecimento de quem já faz um esforço de se melhorar. E esse é considerado um discípulo, né? E é isso que eu queria dividir com vocês. Muito obrigada pela atenção. Nós agradecemos as